Boa noite! Vamos começar mais uma live hoje, quinta-feira, último dia do mês de junho e também último dia do semestre. Então a gente está finalizando o semestre aqui com uma grande live. Essa semana foi muito especial. Olha só o nosso convidado internacional. A gente fala essa coisa do internacional, né? Engraçado que hoje eu estava falando, deixa eu já convidando aqui, né? Senão eu tô puxando o papo aqui, tô com o nosso convidado que já está de manhã. Então, vamos lá convidar a Alessio Nunes para compor a nossa live de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem, Brito? Tudo bem? E aí, tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu espero que a tua manhã seja melhor do que a noite, né? Porque às vezes vai fazer algumas coisas no fuso horário. A gente fez há um mês atrás, mais ou menos, um seminário que era Aham. Brasil-França. E aí, por causa do fuso horário, a gente tinha que colocar os franceses falando de manhã aqui, porque de tarde já era muito tarde para eles lá, né? No final da Aham. tarde já entrava na madrugada, a gente teve que fazer essa adaptação do fuso horário. E hoje contigo, eu tenho que falar para você bom dia. Quem tiver assistindo, né, e que está aqui 22 horas, deve estar pensando, como assim bom dia, né? Mas para você é bom dia. Um enorme prazer, uma honra tê-lo aqui, principalmente não só por você, né, claro, principalmente por você, mas também pelo tema, porque são poucas as pessoas que têm coragem de falar sobre felicidade e mais do que isso, pesquisar fundo, como no teu caso, né, indo para o nível de doutoramento e tal. Uhum. Então, fico muito feliz, até porque você sabe, eu sou fã da psicologia positiva, então eu trabalho bastante essa construção da neurociência com comportamento. Então, para mim é ótimo. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado, obrigado. E essa sua provocação eu achei interessante, sabe? Assim, que poucas pessoas têm coragem de falar disso. Mas a minha contra-resposta sobre isso é exatamente que outras coisas que as pessoas estão falando que são mais importantes do que isso, né? Uhum, Porque a gente não tem coragem de falar sobre felicidade por vários motivos. Mas, gente, quando a gente acorda de manhã, o que motiva a gente a levantar, a correr atrás, a fazer as coisas, é a busca da felicidade, vamos dizer assim, né? Todo mundo é, quer ser feliz. E a gente sabe bem disso quando a gente não está feliz, né? Quando a uhum. gente tem esse parâmetro de você não estou bem, não estou feliz e a coisa não está legal, esse incômodo, ele motiva você a lutar para que você busque a felicidade. Então a gente faz isso todo dia, só que a gente não fala disso. Então tem algo de errado aí, né? Verdade. Olha, tem uma pessoinha aí muito especial que a gente, ontem à noite, ela foi sabatinada aqui, você conhece muito bem porque é amiga comum, e aí ela já colocou aqui, ó, dois feras, não sei o que, Ah, imagina, né? obrigado. Vindo isso da Priscila, é brincadeira, né? Mas tem um monte de gente aqui colocando que é fã e tal, você tem fãs no mundo inteiro, né? Então Ah, imagina. eu, eu brinco que eu faço lives, eu convido as pessoas. E aí eu convido as pessoas inatingíveis. Eu falo, ah, vou convidar, o cara tá lá do outro lado do mundo. Se ele aceitar, aceitou, né? E aí a felicidade vem porque realmente é muito prazeroso. E vou falar uma coisa para você. Faz uma semana que eu comecei a fazer lives diariamente, né, de segunda a quinta, com Uhum. folga para descanso na sexta, sábado, domingo. Mas quando a gente começou lá, eu fiz com a Ronange, que foi incrível, né? Falando sobre os sentidos, a Aham. atenção plena. Depois, Rosana Nunes, Gratidão, que foi uma Uhum. experiência incrível, ela contando, né, a experiência dela e o livro, né, que ela fala sobre gratidão, que também tem um Aham. pouco de viés aí da psicologia positiva. Aí veio segunda-feira, aí começou essa semana. Flávio Maneira, que você já conhece, é o Exato. concurso. A live do Flávio Maneira terminou na segunda-feira, parece que ainda está ao vivo, porque as pessoas não param de comentar. Que O incrível. cara é um absurdo na rede social. Aí terça-feira, Alexandre Quartzo. Alexandre Quartzo que vai falar dele, cara. O ortomolecular, o cara é cientista, Aham. filósofo, um monte de coisa. Aí ontem
veio a amorosidade, a generosidade, tal, aquela coisa que a gente sabe muito bem da Priscila, e a gente falando sobre propósito foi incrível, as Incrível, pessoas. incrível. O que eu tenho recebido de mensagens, né, da assertividade dos convidados e a conexão entre os assuntos. E aí eu queria puxar a Priscila, que está aqui participando também pelo chat, porque ontem eu terminei falando para ela o seguinte, ó, deixa aí uma conexão com a live de amanhã. A gente não está fazendo uma novela, mas acaba tendo conectividade, que é a questão do propósito e a importância do propósito nessa construção dessa felicidade. Como eu coloquei um tema provocativo que é felicidade se conquista, então, ó, a Priscila falando, ó, tô aqui, Priscila. Ontem nós fechamos ontem a live falando sobre isso para jogar essa responsabilidade para o Alessio aqui. Isso. Me fala um pouquinho. Claro, ontem era propósito, mas para fazer essa construção dessa felicidade, e eu vou deixar uma questão que é mais retórica, porque, claro, o propósito faz parte disso, mas que ingredientes para você que pesquisa, né, que é doutor em felicidade, vamos colocar assim, né? O que realmente precisa, né, que as pessoas que estão nos assistindo e que depois vão assistir aí dias após, para essa tal da felicidade, para se conquistar essa tal da Isso. felicidade, na tua visão. É bem legal essa ideia, Brito. E eu vou chamar e trazer um ponto. Depois a gente vai desdobrando ele. Mas o ponto que eu Claro. trago aqui é a questão da autonomia. Porque, assim, experimentar momentos de felicidade, a gente sabe, a gente tem, eu tenho, você tem centenas de experiências de picos de felicidade, de momentos de infelicidade. Enfim, a gente sabe como é. Então, a questão não é saber o que é a felicidade, a gente já sabe. A questão é como você administra a sua vida para você conseguir ter autonomia para você buscar, construir, estabilizar e expandir a sua felicidade de acordo com os seus desejos e a sua vontade. E não. Uhum. E aí vem a questão: o grande problema tá você deixar a sua felicidade na mão das outras pessoas, De porque terceiros, elas né? oscilam, na mão dos seus objetivos. Quando eu alcançar, eu vou me sentir bem. Uhum. Na mão do seu corpo, porque se você ficar na mão do seu corpo vai envelhecendo, você vai perdendo força, então você vai ficar infeliz se você depender só de você, vamos dizer assim, do seu corpo, Sim. né? Então, Uhum. essa autonomia que eu tô estudando, que eu estou aprendendo, ela é um ponto central. Por isso que eu estudo um conceito chamado felicidade absoluta. Porque ela é absoluta, porque ela te dá autonomia total para você construir a sua felicidade de acordo com os seus valores, com os seus desejos, com o que é importante para você. E que também dependa desses fatores que você falou, né? Porque às vezes a gente fica muito relacionado, por exemplo, eu faço treinamentos, como você também, a gente Uhum. nos treinamentos coloca muito essa questão de metas, de planos, de não sei o que e tal. E aí a gente o tempo inteiro percebe, principalmente no organizacional, né, nas empresas, a questão de olhar para fora, para dizer assim, a conquista vai te trazer uma felicidade. E Isso. a conquista da felicidade não tem a ver com as conquistas. Tem a ver com essa relação Depende, que Brito. Depende. No caso das organizações, para o dono da empresa é legal essa ideia. claro, claro. Por isso que Né? eu falo, aí a ditadura, eu sempre falo isso, é a ditadura da felicidade e a ditadura da Isso. produtividade. Quer dizer, Exato. você só vai ser feliz se você produzir muito para você poder consumir em cima do Isso. resultado que você entrega, e a partir daí então existe um universo que corrobora, vamos dizer assim, com o capitalismo, tal, Isso. que é essa ideia, né? Produz mais, você vai ser feliz, aí entra o sistema Isso. dopamínico, né? O dopaminérgico, ai, troquei a palavra aqui, para falar sobre essa questão do reconhecimento, ideologia, da Isso. valorização, né? Da conquista em si, Mas né? aí, Brito, tem uma ideia equivocada aí que eu acho que é legal a gente colocar nessa lógica que você falou sobre o mundo corporativo, por exemplo, né? Uhum, Então, a ideia geral que a nossa geração e a gente veio construindo ao longo do século é assim, o importante é você alcançar coisas, não importa como esteja o seu interior, o seu mundo interior, porque quando você alcançar, tudo vai ficar bem. Então, com isso, a gente construiu uma geração de pessoas que elas estão destruídas por dentro, mas elas estão engravatadas e bonitinhas por fora, tentando alcançar com a esperança de que assim que eu alcançar algo, assim que eu resolver o problema, assim que eu mudar, assim que eu tiver um diploma, assim que eu alcançar a meta, aí eu vou sentir satisfação em viver.
essa lógica, ela parece que faz bem, inclusive, para o dono da empresa, ou para Para a o própria dono do pessoa, capital, né? ou para a Sim. pessoa que te domina no relacionamento, ou para qualquer tipo de relação de poder, mas ela é uma lógica burra, porque hoje tem muitos estudos acadêmicos, científicos, mostrando que a pessoa feliz desde o começo, ela é muito melhor. Ela produz mais, ela trabalha Produz muito mais, ela mais. vende Claro, mais, ela cuida claro. melhor da casa, ela é um parceiro ou uma parceira melhor, ela faz bem para ela Uhum. mesma, ela é mais saudável. Se ela é mais saudável, ela vai menos para o hospital, então ela dá menos despesa para o Mas aí você está governo. falando, mas aí para mim vem uma questão assim, que você está falando de autorrealização, né? Quer dizer, uma pessoa que se realiza por conta dela mesma, ou seja, ela tem mecanismos internos, aí envolve o que a gente falou um pouquinho ontem com a Priscila, a questão do autoconhecimento, da sua jornada interior, para você poder se resolver por si só e não depender de terceiros, de fatores externos, por exemplo. Isso, exatamente. Ao mesmo tempo, por isso que a equação da felicidade ela é complicada, né? E por isso que hoje a ciência tem milhares de cientistas hoje debruçados nisso, ainda bem. Porque como você vive hoje sem depender de algo externo? Né? A gente está aqui fazendo uma live, eu estou com você. Você fez live Sim. com pessoas. Você trabalha para pessoas, você vende para pessoas, você se relaciona com pessoas. Né? Ninguém é casado Uhum. com árvore, ninguém é casado com pedra, Até conheço um, mas vamos deixar quieto. mas é fora da casinha. Então, assim, Claro. isso que eu até falei no dia do TED, né, no nosso TED, eu falei assim, gente, são pessoas que trazem coisas boas e coisas ruins para a nossa vida. Né, Uhum. Brito? Você sabe muito bem, um elogio de alguém legal, meu, a gente ganha o dia. Sabe? Sim, Um ato de gentileza de uma pessoa que a gente gosta, ou mesmo de uma pessoa que não gosta da gente, aquilo ali quebra toda. Enfim, claro. são pessoas, são relações humanas que importam. Aí como é que eu equaciono isso então? Se o nosso mundo, a nossa vida está mergulhada num mundo de relações, ela é relacional, não existe gente que não seja relacional. Ao mesmo Uhum. tempo, eu estou falando sobre uma autonomia para você não depender das outras pessoas e dos Do fatores outro. externos para ser feliz. Aí que Sim. entra, aí que você precisa de uma lógica filosófica e prática para resolver essa equação. Porque são duas coisas que estão dispersas, elas estão Parece afastadas. contraditório até, né? Parece até contraditório. Exatamente. E até tem uma frase, uma brincadeira que é assim, se você vive só para ajudar os outros, e não importa como você esteja, isso é hipocrisia. Porque você vai lá entregar comida para as pessoas, mas você por dentro está destruído. Então não é legal. Se você vive Uhum. só para ajudar a si mesmo, você é egoísta. É egoísta, claro. Você cuida de você e a gente tem bombas atômicas aqui. Eu estou no Japão, tem aqui, está acontecendo a guerra aqui ao lado, a Coreia do Norte. Tá 1 hora de avião daqui, estão criando Ameaçada. bombas que às vezes passa aqui por cima. Então também você vai cuidar de você, você vai terminar infeliz porque você tem gente destruindo o meio ambiente. Sim. Então, a equação, dá para perceber, Brito, que ela passa um pouco por uma fusão de duas coisas que não se misturam. Por isso que é interessante. Uhum. E aí, a minha formação é interessante. Eu fiz uma formação muito torta, né? Eu comecei estudando física e matemática na Unicamp. Depois eu fui para o jornalismo. Depois eu fiz um mestrado em paz. E agora eu estou no doutorado em educação e felicidade. Infelicidade. Uhum. Mas, enquanto eu estava no processo, isso daí pareceu meio... não vai dar em nada nunca. Mas hoje faz todo sentido, porque Sim. Se conecta, né? se conecta. E hoje eu percebo, sabe, que o mundo, ele não é só medicina, ele não é só psicologia. Se você tentar explicar o mundo só por uma ciência, você vai chegar numa equação furada e você vai ficar na Aham. mão. Então, Sim. hoje, quando a gente fala de felicidade, e aí eu trago um autor que eu estudo aqui muito, que é o Dr. Ikeda, ele fala sobre estudar a felicidade do ponto de vista do ser humano completo. Você precisa entender, vamos pegar você, né, professor Brito, qual é a completude da sua vida? Se você analisar você mesmo, você vai ver que você tem teias e relações com pessoas, filosofias, religiões, empresas, Sim. ideias. E essas suas É relações, que, Brito, elas abarcam é o mundo que inteiro.
É que também tem um aspecto assim que é bacana, até trazer a conversa de ontem para conectar também essa questão do propósito, porque tem essa coisa assim também de que quando você encontra esse propósito para você entregar para o outro, ou seja, você se entregar para o outro, também tem a autorrealização de você estar fazendo aquilo por você. Eu, por Isso. exemplo, quando eu penso na gratidão, lá no conceito da pirâmide lá do Seligman, tal, essa coisa da evolução da transcendência, da psicologia positiva, eu fico pensando muito que você alcança a transcendência, e aí, portanto, a autorrealização, a felicidade, quando você também entende que você não está agradecendo o muito obrigado por você estar fazendo algo que alguém fez por você. Mas a gratidão tem a ver com você sentir essa gratidão por você mesmo. E aí, Isso. então, por isso que essa equação é complicada, porque muitas vezes a gente fica com a sensação de que para a gente ser feliz, a gente tem que fazer os outros felizes, como se isso fizesse parte do nosso propósito, e aí Isso. a gente não enxerga muito claramente o nosso próprio propósito, e Isso. aí não é feliz. Exato. Aí não é feliz. É por isso que a felicidade ela passa, aí é um ponto bem interessante. Ela passa por você ter uma técnica, uma maneira, um jeito, uma filosofia, uma religião, o que quer que seja, que você consiga produzir vitalidade mais do que você consome. Entende? Sim. Porque se você não tiver mais vitalidade do que o seu ambiente, do que a sua família, do que a sua empresa, você vai ser sugado e tragado por eles. Uhum. Você pode perceber, Bila, analisa a partir de agora. Toda vez que você entra numa espiral de negatividade, que você começa a se cansar um pouco das pessoas, a se deprimir, se você analisar de maneira fria e até fazer uma engenharia de análise da sua vida pessoal, você vai ver que tem pessoas e coisas que estão, eu vou chamar, tragando, ou sugando, ou drenando a Sim, sua isso vitalidade, é a e você está energia que está indo produzindo embora por pouco. ali. Uhum. Exatamente. Agora, e se a gente inverter isso? E se você tiver uma produção de vitalidade, de energia, muito maior do que o ambiente? Aí você tem habilidade, aí você resolve essa equação que a gente está falando. Porque aí você entrega para essas pessoas também, né? Você muda o ambiente que Isso. você tá. Sem Uhum. faltar para você. Sim, Entende? Então você não vai sim, ser nem hipócrita e nem egoísta. Você vai sim. conseguir ajudar as pessoas, que é Uhum. importante. Uma pessoa que não ajuda os outros, ela não é feliz. E você vai Claro. conseguir, ao mesmo tempo, ficar bem com você mesmo. Então você vai ter realização, autorrealização e mútua realização. Sim. Sabe? Porque qual que é o grande mecanismo? Esse daí é um dos pontos que eu estou chegando na conclusão aqui nos meus estudos, no doutorado, porque meu doutorado ele liga a felicidade com a educação. Olha que Aham. interessante isso, né? E é Sim, bem polêmico. perfeito. Poucos estudiosos eles vão por essa linha. Uhum. Mas tem uma coisa interessante. A felicidade ela está ligada com a sua habilidade, a sua capacidade de produzir vitalidade a partir dos seus fatos diários, não importa se eles sejam positivos ou negativos, você vai criar uma máquina cerebral capaz de converter fatos da vida diária em vitalidade, Uhum. em, vamos chamar, felicidade. Essa vitalidade, ela passa a ser o ponto de partida para suas relações e para sua convivência com o seu ambiente. Então, olha só como é que difere do que a gente estava falando no começo, né? Então, até então, a felicidade ela está ligada a realizar algo. Ela tem um intervalo de tempo entre eu posso estar em frangalhos agora, mas a hora que eu alcançar algo, a hora que eu estiver lá Uhum. no topo da montanha vai ser legal. Essa Sim, ideia ela é fraca porque ela é frágil, porque você pode sim, cair no meio do caminho. Então, claro. a gente está falando de uma outra lógica, Brito, que é você ter, até André escreveu ali, autonomia. Com essa autonomia, e essa autonomia serve para você produzir vitalidade por si mesmo, por si Uhum. mesma, a ponto de você transbordar de vitalidade e com isso ativa sua sabedoria, sua inteligência e você tem coragem de utilizar essa força para dialogar com as pessoas, melhorar o mundo delas sem afetar o seu mundo interior. Eu não estou Uhum. dizendo que as relações são fáceis, sabe, Brito? Não estou dizendo que não é uma batalha, que Claro. não é um confronto, mas é um Uhum. confronto que você faz já feliz, Sim. certo? Então, no TED eu falei isso, né? Que até uma frase bem polêmica, mas é que eu gosto. Se você não está feliz agora, por que você acha que você vai estar feliz amanhã cedo? Essa é Exato. uma das maiores ilusões.
Não Uhum. sei se você sabe, amanhã quem vai acordar com você é você mesmo, né? Ou você Aham. mesmo. Não, e tem uma coisa que vem para mim, que para mim, quando eu falo, eu sou muito da positiva, lá da psicologia positiva, que fala do PERMA, né? E aí agora tem o V, né? Que é justamente essa questão da vitalidade. Mas assim, para Isso. mim, vitalidade, aí provocar, porque a Andrea também está aqui, a doutora Andrea também, Aham. parceiraça nossa, ela, por sinal, na outra semana vai estar aqui também fazendo uma live com a gente, né? Tô explorando os amigos, mas assim, uma coisa que a gente até brincou, porque com o Flávio a gente acabou falando de resiliência, e na entrevista que ela participou do programa Pessoas de Valor, a gente colocou essa questão, né, que brincou até do Carmelo, tal, que já escreveu sobre resiliência, que na verdade não pode usar esse conceito de resiliência, porque para mim, e eu concordo com ela, eu entendo isso também, que para mim tem muito mais a ver com ressignificar as coisas, e aí tem a ver de você colocar a vitalidade nos sentidos, e aí a gente está falando de cognição, a gente está falando de intenção, do que efetivamente né, ficar vitimizando com as situações que acontecem. Porque pode acontecer, por exemplo, e aí citar a Andrea já para fazer um spoiler, né, vem de repente um rinoceronte na tua frente, e aí assim, não é questão de ressignificar, a questão é qual a inteligência que você vai colocar para poder dar significado para ele e aprender com aquilo e efetivamente, como ela mesmo colocou, né, sair de lado ali no determinado momento, que é a maneira mais inteligente, às vezes, de passar por um tsunami ou passar por um rinoceronte. Isso. E é interessante que aí você chegou num ponto que eu gosto muito, né? A vida diária, ela é muito turbulenta, né, Brito? Ela é muito cruel, né? O mundo hoje está muito cruel com as pessoas. Você pode ter todos esses conceitos na sua cabeça, mas tem certas situações e certas pessoas que vão te pegar de jeito que você, Uhum. na hora ali essas fórmulas não funcionam. Sim, é Então, provação, né? Aí já é provação. é provação. E o mundo está cheio, né? Então, Tá. por isso que eu gosto muito de conceitos e ideias que eles são profundos e eles resolvem na raiz, né? E aí, por exemplo, você falou sobre a psicologia positiva. A origem dela está muito ligada com o professor Martin Seligman, né? Sim. Ele é uma fera no assunto. E interessante que nos anos 90, 96, por aí, ele veio aqui para o Japão dialogar com o fundador da universidade que eu estudo, que é o autor que eu me debruço para estudar, né? As Sim, teorias sim. dele, que é o Dr. Ikeda. E do diálogo deles surge, E ele cita muito isso, né? ele cita muito isso. Ele E coloca desse muito isso. diálogo nasceram várias ideias que hoje ele coloca que desdobraram na psicologia positiva e tudo mais. E a Uhum. principal delas, e a mais polêmica e profunda, é justamente sobre a felicidade absoluta. E essa Uhum. palavra absoluta, em japonês, ela significa zetai. É no sentido de, ela é absoluta porque ela abarca todas as coisas. Ela é total. Tá. Então, essa totalidade da felicidade, ela contrapõe com a felicidade relativa. Porque a felicidade relativa, ela é relativa porque ela depende de qualquer fator que seja. Então, Sim. quando Inclusive, você pensar inclusive dos nossos sentidos, né? Porque isso, dependendo de exatamente, como a gente vai ver, ouvir, sentir, isso, automaticamente a gente vai relativizar, porque naquele momento eu estou emocionalmente de um jeito, meus sentimentos estão de um jeito, e aí eu vou perceber essa tal da felicidade de um jeito, e outro dia eu vou perceber de outro, e aí, portanto, ela vai se isso, tornar relativa, porque nós somos relativos, né? isso. Mas agora pensa uma coisa, Brito. A gente chegou num ponto maravilhoso. Não dá para eu depender das coisas externas. Não dá para eu depender da empresa, da família, da esposa, do marido, do amigo. Não dá nem para depender de mim mesmo, Uhum. das minhas sensações. Então, como é que fica nessa história? O que é essa felicidade absoluta? Aí é o ponto interessante. É você ativar uma camada mental, uma camada da sua vida, que ela é conectada com a própria origem da vida. E quando você faz isso, você alimenta com vitalidade os seus sentidos, as suas relações e o seu ambiente. Para Entende? perceber isso, Porque né? é. Então, o que a gente está falando sobre felicidade absoluta, essa zeta, essa felicidade completa ou total, é porque você ativa certas camadas da sua mente, da sua vida, nas quais você fica livre das suas sensações e livre dos fatos exteriores. Livre Uhum. que eu falo é só no sentido de ser feliz. A Sim, partir do momento sim. que você produz esse bem-estar que nasce de você mesmo, vamos chamar de
um eu maior, sabe? Um eu completo, Sim. e não Um mais eu do eu superior. menor, que são apenas as sensações e tudo mais. Quando Uhum. você faz isso, aí você produz vitalidade o suficiente para você conseguir ter boas sensações, melhorar a sua relação com você mesmo, você se sente bem, completo, animado, feliz, realizado, as críticas não te abalam mais e tudo mais. Ok, resolveu o seu mundo interior. Ainda tem energia transbordando, porque você está conectado com uma fonte que nunca seca, Aham, entendeu? Que é o aham. próprio, vamos chamar, o próprio universo, a própria vida, né? Sim, E sim. aí, com isso, Brito, você parte para o seu dia, para as suas relações, para as suas atividades físicas, para a sua empresa. Mas não Uhum. vai faltar, e esse ambiente não vai conseguir quebrar ou destruir a sua vitalidade interior. Então, por isso que a Ah, felicidade completa ou total, né, que o Dr. Ikeda explica, ela está ligada muito com a sua habilidade de, assim, quem é ou qual é a fonte de vitalidade da sua mente? Essa pergunta é importante, sim. sabe? Qual é essa fonte? Esse é o ponto. Se é uma fonte, vou dar um exemplo, né? A sua felicidade, ela depende até o momento em que você é criticado pela pessoa que você mais ama. A pessoa te criticou, o seu mundo desmorona. Sim. Essa é uma felicidade relativa, certo? Uhum. Quando Sim. a sua felicidade depende do seu trabalho, né? Se você teve um dia bom de trabalho, você Se volta para você não casa feliz. produziu, E se você não produziu, ou se o seu chefe acordou de mau humor e te você vai ofendeu ficar e tudo triste. mais, isso. Percebe que esse nível de felicidade, ele é relativo. Agora Uhum. vamos entrar um pouquinho mais a fundo, sabe? Se a sua felicidade depende das suas conquistas materiais, certo? Ah, mas como é que eu vivo sem conquista material? Mas é esse o ponto. Ninguém está falando que você não precisa e não vai Sim, ter. sim. A questão é o que está fazendo você conquistar as coisas. É o Uhum. seu coração, é a sua vida interior, ou é a sua dependência, a sua ansiedade e a sua relação com o mundo apenas? Uhum. Sabe? Porque você pode muito bem viver na dependência do mundo exterior e desenvolver um estado interior de completa ambição que você vai pisar nas pessoas e conquistar um monte de coisa externa. Ok. Sim, sim. Só que a gente E sabe vai de repente, qual é o e futuro de uma vai, pessoa assim, né? de repente, em determinado momento, você vai até se sentir realizado. Você vai Por se sentir estar realizado. fazendo isso, né? Por estar fazendo isso. Porque como o teu olhar, a tua percepção, os teus sentidos estão ligados no ter, aí eu gosto muito da pirâmide das necessidades de Maslow lá, que é Isso, uma coisa isso, muito isso. primária, mas que cabe aqui, que é essa coisa, né? Você vai chegando num determinado momento de transcendência, né, que de repente o divino, né, o toque com esse divino para ter contato com essa felicidade absoluta é muito mais importante do que Isso, atender às necessidades de autoestima ou isso, de segurança, que é ter minha casa, ter meu carro, ter minha família, ter meu grupo, que é a isso, sensação de pertencimento e que é extremamente conectado com o mundo externo, né? isso. Engraçado, Brito, você falando sobre essa pirâmide de necessidade. Eu tive uma aula ontem, na minha aula de psicologia e educação, com uma professora maravilhosa sobre esse tema. E sabe qual é o ponto interessante? Assim, a pirâmide do Maslow é interessante porque é uma pirâmide que mostra as suas necessidades, né? Uhum. A mais básica são as necessidades básicas, assim, é você estar Primárias, bem, isso. tomou água, comeu, questão Sim. de Ligadas à sexo, relações e tudo sobrevivência. mais. Isso. Isso. Mas o interessante é que ele não é que isso daí não seja importante, certo? Porque você pode estar feliz agora. Se você tiver com dor de barriga, acabou. Né? Acabou. Você tem que Lógico. satisfazer essa sua necessidade. Sim. Né? Se eu estou morrendo de sede, eu não consigo conversar, meu raciocínio vai ser impedido. Então, o que o Maslow está falando é assim, a gente precisa criar uma estrutura de vida na qual você atenda das suas necessidades básicas, sabe? Dinheiro, água, comida, sabe? Amizades, e aí vai. Você tem que satisfazer tudo isso para você se sentir pleno. O que ele está dizendo é que após realizar essas coisas básicas, você vai subindo a pirâmide para coisas que são tão importantes quanto as outras, mas elas vão, vamos chamar, colocar entre aspas, elas são mais nobres, Complementares. Uhum. elas são mais, elas te dão um nível de satisfação muito maior. Sim. E o último nível lá é o nível da autorrealização. E aí eu colocaria uma pitadinha, né? Se eu pudesse conversar com o Maslow, olha a arrogância. Né? Fala, Maslow, coloca lá no topo da pirâmide a felicidade absoluta.
Porque Uhum. ela é um ponto na vida que você consegue ter energia o Mas suficiente. O Martin já colocou, né? Porque, Ah, então assim, fechou. depois que vem. Porque aí o Seligman, eu tive aula com o Seligman, né? Você sabe? Assim, o Seligman coloca dentro dessa pirâmide de Maslow, eles acrescentaram a transcendência, que é essa conexão com o divino, que Fechou. é o que você chama da felicidade absoluta. Quer dizer, Isso. não é simplesmente a autorrealização, porque eu vou conhecer pessoas que são autorrealizadas, mas que efetivamente em determinado momento elas se sentem tão vazias como aquela pessoa que está passando fome ali na rua. E aí, Brito, assim, na minha concepção, né, uma pessoa só é auto. Olha a palavra, a gente tem que analisar. O auto-realizada diz sobre você, né? Essa é a equação que a gente vai colocar lá no topo da pirâmide, que ainda bem que o Seligman já Sim, colocou lá. O autorrealizado é no sentido, só é autorrealizado quem consegue fazer outras pessoas serem autorrealizadas. sim, O auto sim. aí, ele está dizendo sobre si mesmo, É mas a essa conectividade. felicidade absoluta, ela está ligada com a sua habilidade de satisfazer todas as suas necessidades, a ponto de você conseguir transcender e produzir e Para os educar outros. pessoas para elas também conseguirem ser felizes e elas também fazerem outras pessoas felizes. Olha como é que. Aí eu trago a Pri de novo aqui para a conversa, né? Porque aí Aham, a gente falou justamente ontem isso, essa questão da entrega do propósito. Quer dizer, isso. como que você vai alcançar o divino? Como que você vai conseguir transcender se você não conseguir praticar o amor, praticar a gratidão para as pessoas que estão no teu redor? Quer dizer, Isso. não tem como. Não tem como você dizer assim, ah, poxa, a gente está numa evolução, a gente está em desenvolvimento, né? Hoje até tive oportunidade, estava gravando Pessoas de Valor, e eu entrevistei uma pessoa que é uma autora super conhecida, tal, que é a Maria Odete, que fala sobre competências, né? Tipo os hards e os skills. E aí, de repente, uh, a gente percebe que muitas vezes a competência maior que o líder tem que ter é de ele estar olhando para a sua equipe. Ele Isso. está fazendo a equipe se desenvolver, porque senão ele não cresce. Esse é o verdadeiro líder. E aí ele está falando o que nesse momento, né? A Marionete já trouxe isso para os livros dela. Está falando justamente dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é de ter essa felicidade absoluta, de alcançar essa transcendência, para a gente efetivamente entender que, poxa, por que a gente está fazendo essa live aqui? Para eu ser feliz, mas para levar felicidade também para muitas outras pessoas, né? Tem a Isso. ver com Isso. essa coisa do significado, né? Isso, exatamente. E aqui a Ana Terra, ela comentou uma coisa interessante. A Ana Terra é uma grande amiga, e ela falou uma coisa legal. Ó. Quando ouço sobre o divino, sempre me soa como algo fora. Mas a felicidade absoluta, ela me faz pensar na força da gente mesmo. E essa Sim, resposta, eu queria fazer um comentário sobre isso. claro. O autor que eu estudo, né, que é o Dr. Ikeda, que é amigo do Martin Seligman, são grandes amigos, Uhum. ele deu uma palestra lá em 1993 na Universidade de Harvard, e ele falou algo que resolve essa equação. E eu gostei porque ele falou isso daí para professores, né, Uhum. os melhores professores do mundo lá, Renomados. Uhum. renomados. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que sim, a gente tem que contar com a força da gente mesmo, como a Ana comenta. Concordo com isso. Mas ele falou uma coisa. Sabe qual é a origem da religião? É quando as pessoas, há milhares de anos, Lá né? atrás, claro. Lá Uhum. atrás, quando as pessoas elas precisavam resolver coisas que elas não tinham habilidade e nem força, e elas se concentravam no desconhecido, no divino, em algo. Sabe aquele momento da vida que você está no limite e você separa e fala assim: eu preciso de força, por favor, eu Me ajuda preciso de aí, né? algo. Me Me ajuda ajuda aí. aí. O que quer que seja esse aí, mas eu preciso dessa ajuda. Então, Uhum. ele dá uma explicação brilhante. Ele fala que esse contar com a força maior é parte da história humana. E contar Uhum. com a força menor, que é comigo mesmo, as minhas sensações, a minha habilidade de trabalho e tudo mais, a minha habilidade de falar, de resolver, de usar o cérebro, que é aqui físico, ela também é fundamental. Mas ele fala uma coisa: se essas duas forças não se fundirem na sua própria vida, você Não fica na mão. acontece. Não Então, acontece, esse é o ponto. exatamente. Porque aí, falando sobre o comentário da Ana, quando a gente está falando sobre o divino, não é uma força externa alheia a você. Mas Uhum. aí, e ele conclui nessa conversa dele em Harvard, que é
você desenvolver uma habilidade de conexão com essa força maior, e essa conexão com a força maior, ela vem do seu esforço pessoal. Sim. Então, sem essas duas forças, as forças grandes do universo e as forças menores do que a Ana chama da gente mesmo, a sua habilidade de solução, de cognição, de aprendizagem, de trabalho. Sem essa fusão, você não conquista coisas muito grandes. Você fica na mão em alguns momentos com alguns problemas. Mas aí eu vou te jogar a pergunta de US$ 1 milhão agora, que eu sempre brinco com isso. Mas assim, dentro disso, se a gente pensar que muitas pessoas vão estar buscando o divino dentro dessa transcendência, como a gente colocou lá do Martin, de outros autores, e aí de repente, próprio Ikeda, mas aí de repente também tem esse divino que mora dentro de cada um de nós, né? Isso. Tanto que acredita em Deus, por exemplo, Deus não está fora, Deus está dentro, né? Muitas pessoas Isso. falam essa questão. Mas aí, para mim, quando eu vejo esse divino que habita, não é a vitalidade? Não é a Isso. sua É esse o ponto. vitalidade? Esse, E esse, aí, esse fósforo. Brito, eu vou citar um exemplo assim que é muito peculiar da filosofia que eu aprendo aqui, mas isso daí você chegou num ponto muito legal, muito importante. E aí também fala sobre o que a Ana está comentando ali, ela até falou sobre eu me conecto com o céu, o sol, as estrelas, o ritmo do universo. É isso, mas aí vem uma pergunta, o que é exatamente isso, né? O que é o divino? O que é essa felicidade absoluta? Como é que a gente ativa isso? E aí tem um professor maravilhoso que ele foi o mestre do professor que eu estudo hoje, do professor Ikeda. De Chama queda. Uhum. professor Josei Toda. E ele ficou na prisão por vários meses na época da Segunda Guerra porque ele era contra o militarismo. E você ser contra o militarismo no Japão, em plena Segunda Guerra Mundial, Claro, é é pedir para ir para suicídio. cadeia, né? Mas Claro. ele preferia morrer do que abrir mão do pacifismo. E lá na cadeia, ele tinha uma pergunta, né? Ele era budista e o budismo acredita no Buda, certo? E Uhum. ele chegou, como ele estava confinado e ele estava lá meditando sobre o que é o Buda, o que é isso, sabe? O que é Uhum. isso, assim? E entender o que é Buda aqui no Japão é a mesma Seria coisa de entender o entender divino. entender o Para que é entender o Deus divino. na sociedade ocidental. Ocidental. Uhum. E aí ele pensando, 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 até que ele teve um momento de iluminação muito maravilhoso. E qual foi a conclusão dele? Que Buda é a vida. Então, quando a gente está falando sobre o divino ou sobre o que há de mais sagrado e poderoso na vida de uma pessoa, que é o que, se você acessar, você vai conseguir acessar essa fonte da felicidade absoluta, que é produzir por você mesmo e, ao mesmo tempo, ter o apoio das forças grandes do universo e transbordar de alegria e conseguir influenciar o ambiente. Qual é essa força? A vida. Sim. Então, aí você começa a entender que a gente está permeado de vida Uhum. e essa vida não está só em você. Aí que vem o ponto-chave, que aí depende, Ultrapassa. ultrapassa você. Quando você fala, estou vivo, isso daí não é só o seu corpo, sabe? Isso daí te Uhum. conecta com o ambiente, te conecta com as pessoas, te conecta com os seus sentidos, te conecta com o seu Sim. passado, o seu futuro. Fala, gente, Uhum. essa é a felicidade absoluta que o Dr. Ikeda compreendeu a partir do Josei Toda e ele explica muito bem. Sim. A felicidade absoluta é a habilidade da pessoa de se conectar com a vida, com V maiúsculo, que existe nela e que ela é composta do eu menor, que são seus sentidos, que a Ana chama lá de agente mesmo, e com o Uhum. que você chama de divino, com as forças poderosas do É, universo. é, o, é o que na transpessoal, por exemplo, chama do eu superior. Quer dizer, você se Isso. conectar com algo que é essa vitalidade que ultrapassa, né, são as sinapses, né? Tipo assim, a Isso. gente brinca muito, brincamos na segunda-feira com a maneira, quer dizer, existe matéria que é o neurônio, mas existe a energia, que são as sinapses que a gente está produzindo energia o tempo inteiro. Quer dizer, quanto mais a gente joga com a nossa inteligência, com as nossas emoções, ou seja, quanto mais a gente transcende, mais a gente está jogando energia positiva para as pessoas que estão em volta da gente também, né? E além disso, Brito, quando você faz isso, você se conecta com uma fonte que nunca seca. Por isso Uhum. que você tem Porque vitalidade. vai, é o fluxo. É o Agora, só fluxo. para você entender uma coisa interessante, em termos de neurociência, psicologia cerebral e tudo mais,
quanto menos vitalidade você tem, menos você percebe o mundo. Até que Uhum. uma pessoa em depressão, ela vai se Os fechando, ela vai sentidos se estão fechando, totalmente alterados, claro. ela fica num quarto onde ela não quer sair, porque o mundo é um pensamento, é um ponto. Sim, Quanto mais você produz vitalidade, mais você vai se ampliando, aí você passa a gostar, você olha e fala, gente, olha, eu gosto de mim mesmo. Eu estou sim, bem sim, comigo e pode me criticar, que não vai me abalar mais. sim. Aí você olha O para que as é pessoas à legal sua volta, O e aí que é você legal quando você vê. fala isso, me vem um pouco, né? Amanhã eu tô indo para uma imersão, né? A gente Aham, criou um treinamento que chama Marca Pessoal Os Sentidos, né? E que a gente trabalha justamente para ativar os sentidos, para fazer com que as pessoas percebam justamente essa energia, né? Justamente essa luz toda que está na nossa volta e que muitas vezes por uma questão de burnout, por estresse, pela força do hábito mesmo, e aí a gente acaba uhum, procrastinando e a gente não enxerga que maravilhoso que é todos os detalhes que estão na nossa visão, na audição, no olfato, né? isso, Como você falou, sentir o cheiro da comida, isso, das flores, tal, quer dizer, todos esses detalhes, até para trabalhar a intuição, trabalhar a premonição, ou seja, ativar os sentidos. E aí vem lá essa questão de conectar com o universo, que não tem como não citar o filme O Avatar, né? Que está todo mundo conectado. Quanto mais energia você joga para esse caldo, né, chamado universo, mas o universo também joga para você, porque aí você vai empoderando, né, que é o uhum, sentido que eu gosto muito de usar aqui, que é empoderamento. É quando você consegue ter uma energia, essa vitalidade tão alta, que você consegue dar energia para as pessoas que estão na sua volta sem descarregar sua própria energia. isso, exatamente. E para fazer isso, você precisa de uma boa fonte. E essa fonte, né, até eu acho que tem um risco quando a gente começa a falar sobre o universo, sobre o divino, sobre o externo, porque a gente corre o risco de sutilmente se E para sentir um fora de novo. pouquinho, um pouquinho inferior a essas forças externas e grandiosas, Sim. E olhar certo? para fora também, né? E olhar para Exatamente. fora. Então, o ser humano, quando ele se sente melhor do que o universo, ele destrói a natureza. Quando ele Uhum. se sente inferior, ele destrói ele mesmo, ele se desconecta, né? Então a gente Sim, está falando de uma equação bem forte, bem legal, bem interessante, no qual você se conecta, né, por meio de você mesmo, por meio da sua própria, das suas próprias ações, da sua meditação, sim, da sua oração, da sua religião, da sua filosofia, mas você tem que criar um espaço seu na sua casa, no qual todos os dias de manhã, antes de começar a fazer as coisas, você pare e você medite, e você reflita e você ore. Aí, Brito, eu tenho minha religião, você tem a sua, cada um que se vire para achar a sua. claro, Mas claro. não bobeia, não saia para fazer suas coisas antes de você resolver essa equação da conexão de você com você mesmo, como disse a Ana, e de você com a energia, como a Maria está dizendo ali, a Mariazinha. Oi, Mariazinha. Dessa energia sua com as forças grandiosas do universo. O que é interessante entender, Brito, é que tanto as forças menores quanto as forças grandes, elas existem em você, porque você não é menor do que o universo. Isso aí E aí me eu cito lembra uma Vygotsky. frase, Vygotsky também traz essa coisa isso, de você e o meio, né? Se você for mais ou menos do que o meio, e aí traz toda a questão das suas reações emocionais e sentimentos que você tem em relação a isso. Porque aí não tem jeito, aí a gente vai falar de autoestima aqui, vai entrar na psicologia, é impossível não entrar, né? isso, exatamente. E até tem um comentário interessante assim, ó, engraçado, eu desde criança buscava algo assim até encontrar. Eu até, se você me permite ampliar essa ideia que você escreveu, Claro, claro, claro. que é assim, não é só essa pessoa. Intuitivamente, Brito, todos nós Todo estamos mundo. em busca disso. É humano, porque Sim. a gente é feito de vida, né? Nós Uhum. somos humanos. O que diferencia a gente vivo e morto é a vida que circula na nossa vida e que nos conecta com o ambiente como um todo. Sim. Então, essa conexão com as coisas externas e com o mundo interior é a felicidade absoluta, que é a felicidade total. E ela é total porque ela te conecta com o que tem de grandioso. Aí, Brito, eu posso citar algumas frases que eu separei para Claro, hoje? poxa, por favor, fica à vontade. Porque a gente está falando dessas coisas e às vezes dá a impressão que são assuntos novos, né?
Mas eu trouxe Não só pensadores, ó, um, assuntos dois, três, novos, mas quatro. uma coisa que você vê que uma coisa que eu até para fazer uma Aham. observação, as pessoas que eu convidei para participar da live do Ari, primeiro que assim a gente não está preocupado em ser campeão de audiência, mas a gente está preocupado em jogar um conteúdo importante e fundamentado para as pessoas que nos assistem. Eu acho que Isso. isso tem a ver com a vida acadêmica que a gente segue, tá? Então, assim, a gente não vai ficar falando coisas que a gente acha. A gente está fundamentado em alguns autores, quer dizer, tem Isso. uma inteligência por trás disso, e aí a gente não está falando assim, a opinião do Ari, ou a opinião do Alessio, ou da Priscila, ou do Flávio Maneira, não. A gente estudou a vida inteira para poder falar, de repente, uma frase que parece frase de Facebook, mas que vem por trás de um monte de livros que a gente leu Isso. para fazer todas as pós-graduações que a gente já fez, né? E é interessante, Vitor, que ideias profundas, elas incomodam, né? Como... Sabe, falar o raso é fácil, sabe? Repetir fórmulas e tudo mais. Mas que nem a gente está falando sobre um conceito aqui de felicidade absoluta que quebra a lógica de quase tudo que a gente aprendeu. Sim, Então, assim, sim. mas sabe o que? No mínimo quebra o conceito do pai rico, pai pobre. Ou Isso do mente quebra. milionária, né? Que, Ixi. que, que é autoajuda pura, né? Isso, isso. E aí eu trouxe alguns pensadores só para a gente brincar um pouco com essas ideias, para mostrar que não são Claro. ideias novas, né? Uhum, O primeiro deles é um que eu gosto muito, o Nietzsche. O Nietzsche ele fala uma coisa, é um filósofo, né? uhum, A felicidade está ligada com a sensação de aumento de poder. Sabe, até o professor Clóvis de Barros, filho, ele fala uma coisa legal. Quando você acorda, você está meio mambembe. Ao longo do uhum. dia, aquela potência vai aumentando. Então, a Sim, felicidade ela está ligada com aumento de potência na sua vida. Sim, sim. concordo com ele. Por isso que a gente está falando sobre busca de vitalidade. Aham, A palavra vitalidade, na língua portuguesa, ela pode soar um pouco frágil, mas a gente pode usar essa ideia de potência. Quanto sim. mais potente, quanto mais você tem, transborda de força interna, mais você transborda para o mundo. Ótimo. Sim, Aí até eu porque trago. também, Alex, só querendo fazer um contraponto já nessa questão também, né, e contribuir, que aí também quando a gente está falando de poder, entra muito na questão da dopamina mesmo, do reconhecimento, quer dizer, você querer estar superior, né, para chegar num grau de falar assim, eu já conquistei tais coisas, né, e aí a gente não está falando da conquista da felicidade, mas a gente está falando da conquista da vaidade, Isso, que isso. são distantes, né. E sabe o que quebra a vaidade, Brito, em relação ao mundo acadêmico, em relação ao mundo religioso, em relação à felicidade? É você colocar como parâmetro que a sua felicidade ou o seu sucesso ele está em fazer as pessoas felizes. Entende? Não é a realização de si, mas a maior realização é a pessoa que tem a habilidade de encorajar pessoas que precisam de encorajamento. Quando Sim, você coloca esse parâmetro, você vai muda ficar completamente. extremamente feliz quando você encoraja a pessoa que está bem diante dos seus olhos. Você senta para conversar, você fala, gente, uau, que delícia de conversa. Por Sim, que você não vai ficar arrogante? Porque tem a próxima. E aham, depois a próxima, e depois a próxima. Então o padrão passa a não ser mais a satisfação pessoal apenas, entendeu? sim, Aí você sim, resolve algo maravilhoso, que é se sentir, sabe? Porque quando a gente fala sobre esse poder e essa energia, ela é muito fácil de transformar você numa pessoa que se sente melhor do que os outros. aham, Que eu consigo coordenar, eu consigo melhorar a vida dos outros. Ai, que bom. Mas o que importa é o próximo, sabe? É a próxima pessoa. E sim. aí a gente tem um mundo inteiro para a gente fazer isso. Não vai dar tempo de ser arrogante. Sim. Né? E aí também tem essa coisa da vitalidade, que aí trazendo lá de novo para o início da conversa, e para fazer essa construção, você vê, se citou Nietzsche, já olha só como ampliou. Mas, assim, tem essa coisa da vitalidade, que conforme você entra no modo aprenda, aí o que acontece? Você vira uma esponja e aí a tua vitalidade sempre está recarregável. Isso, É como se a isso. gente tivesse energia solar. Quer dizer, o tempo inteiro a gente está aprendendo. Eu até brinco, né? Eu tenho lá, sei lá, 200 pessoas que eu já entrevistei no Pessoas de Valor e outros programas, mas e as lives também aqui agora. Mas assim, cada pessoa que eu entrevisto, por exemplo, o bate-papo que eu tô tendo esses dias todos, cara, cada bate-papo desse vale por uma pós-graduação. Isso, exato, exato. E aí, então, é aquela coisa da energia recarregável, porque conforme a gente aprende, né, conhecimento expande a Isso. mente, não tem jeito, né? Agora, Brito, a minha questão é a seguinte:
Se isso que você falou é verdade, cada pessoa que você dialoga vale por uma pós-graduação, por que que a gente não cria uma pós-graduação que ensina as pessoas a dialogarem? Sim, Entende? perfeito. É Porque esse aí o ponto. entra nos paradigmas Isso, da educação, que é a questão do poder, né? De isso, assim, eu exato. sei tudo e meu aluno não sabe nada. Então nunca vai ter Ex- diálogo exatamente. dentro desse modelo do século retrasado. E aí, Brito, aí eu vou fazer uma. Pegando já um gancho de tudo que a gente conversou, vamos fazer vamos analisar agora o Brito, você. Dentro disso que você acabou de falar, sabe? Tenta fazer uma análise bem curtinha sobre a hora que a gente começou a conversa, como é que estava o seu nível de vitalidade, de potência, de amplitude mental com agora. Não está diferente? Lógico, claro. E eu tenho Então, certeza que todas as pessoas que estão acompanhando também. agora pensa uma coisa, Brito, o que que a gente fez para isso daí mudar? A gente não precisou rezar, a gente não precisou falar sobre nada que não seja, Meditar. não precisou meditar, a gente precisou se conectar. Uhum, Então, aí vem o ponto que o Dr. Ikeda ele fala que a felicidade absoluta ela só existe no local mais perigoso para o ser humano estar, no diálogo. já. O diálogo ele é arriscado, o diálogo ele envolve uma série de coisas, ele é desconfortável em alguns momentos, Você mas ele perde é o o único controle. cenário que é capaz de você atingir a felicidade absoluta. Porque eu vejo, aí entrando um pouquinho para construir também, a questão da Aham. ansiedade. Muitas vezes eu falo para as pessoas, a grande quantidade de pessoas que passam por mim, que sofrem de ansiedade, e quando eu vejo essa ansiedade, é uma ansiedade porque elas evitam o diálogo, elas evitam Isso, conversar. Por quê? Justamente porque elas querem ter o controle. E isso. se eu conversar aqui contigo agora, eu não estou no controle. Aham. Porque você traz propriedade, traz conteúdo e eu trago outros conteúdos, e aí o diálogo amplia a mente dos dois, né? Nunca vai ter um diálogo que os dois vão sair da mesma forma. Isso. E até o Gibalin, que é um outro grande amigo, ele fala assim: bravo, professores. Paulo Freire promove o diálogo como ponto de partida. Até, Giba, eu até amplio um pouquinho isso daí, né? Do pouco que eu li do Paulo Freire, a impressão que eu tenho é que para ele o diálogo é em si a educação. A educação ela acontece nesse processo maravilhoso desse contato humano entre você sentar diante da pessoa e você realmente conversar e você realmente se abrir, mostrar sua vulnerabilidade e os dois lutarem para aprender e para fazer algo melhor. Até, por exemplo, Uhum. nesse processo, nessa uma hora que eu estou aqui conversando com você, Brito, nossa, eu estou tendo milhões de ideias. Falei, gente, a gente precisa ampliar, a gente precisa criar juntos uma Por sinal, a pós-graduação galera, sobre isso. por sinal, a galera tá falando aqui, ó, precisa ter mais lives assim. Isso. E com certeza. Não E tem jeito, aí, que expande, né? Expande mesmo. expande. E nessa expansão, aí vem um ponto, porque o budismo ele trata a felicidade como iluminação. Aí eu fiquei anos pensando, por que iluminação? Né? Porque iluminação é luz. O que, que é essa Uhum. luz? É a expansão, é você enxergar as coisas melhor. Sim, Enquanto a gente está num diálogo como esse, Brito, sabe, aprendendo um com o outro, se conectando, se desnudando de ideias e ouvindo, compreendendo, gente, você enxerga a sua própria vida de uma forma diferente e você sim, se enxerga e enxerga o mundo muito melhor. E aí, só para sim. eu trazer as outras frases, aí a Por gente já favor. encerra. Eu não te corto mais. Não, não pode. O diálogo exige cortar. A gente tem que ouvir bem e cortar na hora certa. Tá ótimo. Olha só o Sócrates, 450 anos antes de Cristo nascer. Felicidade não é procurar mais, mas é a sua capacidade de se alegrar agora com o que você tem. Entende? Então, aí ele já está quebrando a ansiedade, de uma certa forma. Totalmente, totalmente. Ele não está falando para você não ter ansiedade, mas gasta ela com o que tem agora, sabe? Ok, aí a gente vai para o Platão, que foi discípulo dele também 400 anos antes de Cristo. Ele fala, por favor, faça a felicidade depender mais de você. Que foi o que eu falei no começo. Então a gente Uhum. está falando sobre uma ideia de 2.500 anos atrás. Aí eu trago Confúcio, que 500 anos antes de Cristo, né? Ele fala que a felicidade está ligada a meditar sobre os seus pensamentos e conectar os seus pensamentos com ideias melhores, para que o seu mundo agora
seja melhor. Uhum. Olha só, gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente trocou ideias e a gente incrementou a mente um do outro, eu do Brito, o Brito a minha, e todas as pessoas que estão aqui, a ponto da gente melhorar o nosso mundo interior. Eu estou diferente, meu mundo Muito. interior está com muito mais esperança, coragem, Uhum. ideias e tudo mais. Então aí vem uma coisa importante, Brito, que é uma pergunta que eu faço, sabe? É qual é a sua fonte de felicidade? Sabe? Qual é realmente o núcleo da sua fé? A Qual é o essência, né? núcleo das ideias que você traz para você mesmo? Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que. Por isso que Uhum. na minha tese, a frase que eu vou colocar na abertura, assim, gigante, sabe? A Ah, felicidade, ela está relacionada com educação. O que significa isso? Até eu falei um pouquinho no TED também, né? Felicidade você aprende. Até, entre aspas, uma palavra, ela é aprendível. aham. Isso quebra 90% da nossa ideia da felicidade como algo, um presente divino, como algo que vem por sorte e como algo que vem ao acaso, sabe? Uhum. Ah, eu vou fazendo, se tudo correr bem, em algum momento eu vou ganhar, vai aparecer em algum lugar. Sabe, essa Uhum. ideia é muito furada. Assim, a felicidade hoje ela é educação. Você vai aprender a ser feliz, a construir. Assim como a gente aprende a fazer conta, você aprende Uhum. a construir prédio, você aprende a liderar uma empresa, você precisa aprender a produzir a felicidade absoluta a partir de você mesmo, sendo você mesmo um eu que é conectado com os seus sentidos e com o mundo. Então, Essa, mas o essa que é coisa que eu acabei de bacana. dizer, ela é aprendível. Você tem que aprender isso. Então, mas o bacana é quando você me fala essa questão de aprendizagem, pensando como neurocientista, neuropsicólogo, é pensar que se é aprendível, a gente está falando de cognição. E aí a gente está Isso. falando de consciência, e aí a gente está falando dos sentidos. Quer dizer, eu preciso ouvir, eu preciso ver, e ao Isso. mesmo tempo que o meu sentido está ativo, e aí a gente fala de mindfulness, atenção plena, que há milhares de anos, né, os orientais já falavam, mas aí a gente tem que colocar atenção plena, e mais do que atenção plena, de estar atento a essa felicidade, é dar sentido. E aí a gente está falando de consciência. Não Isso. tem como a gente imaginar que a felicidade é simplesmente uma reação emocional que diz assim, ah, eu estou feliz, ou então hoje eu estou me sentindo feliz, ou não estou sentindo feliz. Porque aí a gente não está colocando consciência nessa felicidade absoluta. Isso. E aí, Brito, um dia a gente pode fazer uma conversa para a gente sobre essa ideia da atenção plena, da meditação e tudo mais. Um dia eu queria que a gente conectasse isso com essa ideia da felicidade absoluta do Dr. Ikeda. Porque Uhum. esses conceitos, assim, eu estudo todos eles, eu estou ligado em todos eles, mas eles afetam a vida em algumas dimensões. Vamos falar em duas dimensões. Sim, A gente precisa acrescentar uma dimensão a isso, e aí a felicidade absoluta ela joga uma luz aqui muito interessante, porque alguns fatores da vida, para alguns problemas, essas questões não resolvem, elas não abarcam esse todo. tá. Então, eu acho que a gente está no momento do conhecimento humano, que eu estou muito contente com isso, muito excitado com isso, sabe? A gente está num momento maravilhoso que a gente está Também fundindo acho. essas Sim, ideias do Dr. Ikeda, que explica a felicidade absoluta, com essas ideias ocidentais sobre flow, sobre felicidade, sobre tudo sim. isso. E a gente precisa conectar essa sabedoria oriental e ocidental. Já está na hora de quebrar essas barreiras, porque todo mundo vai aprender, a gente vai precisar melhorar isso daí e ampliar. Aham. Aí a gente vai compreender a felicidade absoluta como algo realmente maravilhoso. E aí, Brito, eu queria só fechar dizendo sobre um artigo científico que eu li ontem sobre uma professora, ela é chinesa, mas ela mora nos Estados Unidos, é professora lá, e um outro professor se não me engano, da Índia, mas que também mora nos Estados Unidos. Eles criaram um curso acadêmico sobre felicidade baseado na felicidade absoluta. E Uhum. aí eles fazem esse artigo acadêmico analisando os resultados disso, o impacto na cognição, no nível de cognição dos alunos. E aí uma hora eu quero te mandar esse artigo, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, porque Até assim, a gente está porque caminhando para isso, seria sabe? muito bacana se a gente ensinasse felicidade para os pequenos, né? Não, Desde o início do processo de isso, educação, pudessem aprender educação. Porque aí me vem essa luz, né? Não tem jeito, né? Porque assim, a isso, gente ia ter adultos muito melhores. Porque, isso. E Brito, infelizmente,
a gente ensina para as crianças assim, vai estudar para ser alguém na vida, ou seja, a gente ainda tem um modelo de produtividade, um modelo de educação para as pessoas crescerem e serem alguém na vida, ter sua família e poder comprar casa própria, ou seja, a gente ainda está num modelo bem distante desse da Isso. felicidade absoluta, né? E olha que interessante, Brito. Aí acho que aí, a hora que terminar você fala, você que está no comando aí. Mas Tranquilo. uma coisa interessante. Eu dou aula numa escola, já vai fazer 3 para 4 anos, uma escola que tem alunos de 2 anos de idade até 15 anos de idade. É uma Uhum. escola que ensina. Ela não são aulas de inglês, ela é em inglês, mas ela é de comunicação. Tá, E ela chama a MND, tem o nome dela, e o sobrenome da escola é a Happy School, uma escola feliz. E eles estão aqui legal. no Japão há 30 anos. E por que ela é uma escola feliz? Porque na cabeça dos donos e das pessoas que vêm sustentando essa filosofia educacional, se o ambiente estiver feliz e acolhedor, e o aluno estiver sentindo bem-estar subjetivo e objetivo, uma Uhum. estrutura que faça ele se sentir confortável e bem, ele aprende. Sim. Você não precisa sentar o aluno numa cadeira que a postura dele vale mais do que o bem-estar subjetivo dele. Se ele chegou no Sim. horário, vale mais do que a alegria Uhum. interior e os As problemas regras, né? pessoais que ele As tem. regras são mais importantes do que o aprendizado, né? É, essa educação que é uma educação prisional, sabe, de criar Uhum. regras para Sim. dominar pessoas, Que mata a a felicidade criatividade, que na mata educação ela a faz. diversidade, né? Exatamente, Mata, exatamente. mata Então tudo essa isso. escola mostra isso. E aí eu fiz uma palestra para numa conferência de cidadania global, uma conferência internacional, acho que faz umas 3 semanas. E eu coloquei esse argumento, Brito. Pensa, vamos raciocinar. Para nós adultos, a felicidade é a coisa mais importante. Quer saber que isso é verdade ou não? É só alguém ameaçar a sua felicidade e a sua harmonia. Você vai Uhum. reagir igual um bicho, você vai, Vira um sabe? leão. Aí vai pro Agora, reptiliano mesmo. por que para as crianças isso não é verdade? Por que a gente não faz a educação das crianças também ser baseada na felicidade? Para elas, não. Para os adultos, sim. Sim. A raiz disso é o que você falou. A gente está produzindo crianças cada vez com mais depressão, cada vez com mais problemas de pressão, problemas de AVC em crianças, Brito. Está Ansiedade, aumentando ansiedade, né? Sim. ansiedade, tristeza, mutilação. Por que as crianças estão assim? Porque elas não estão felizes e, infelizmente, além de não estarem felizes, muitas, porque o ambiente escolar não proporciona mais isso, elas não têm a força e a cognição que a gente tem como adulto. Então, elas estão duplamente afetadas com isso. Isso é muito sério, né? Sim. Agora me fala uma coisa, porque aí pra gente fechar mesmo, porque tem o horário, né? É que nem eu falei, agora são 11 da noite, mas aí é 11 da manhã, É. né? Então tem o fuso horário, daqui a pouco você tá indo almoçar e a galera do Brasil aqui tá indo dormir, né? Então, assim, É. putz, agradeço demais, né, pela tua participação aqui. Eu sempre falo nas lives assim, olha, segue professor Ari Brito e segue Alex Nunes, né, pra seguir os dois, para acompanhar. Nesse caso dessa live de hoje não precisou, porque eu vi a quantidade de pessoas que estavam seguindo aqui um e outro, eu tenho certeza que não tem como as pessoas que me seguem não te seguirem, né? Porque realmente a gente tem muita afinidade, como ontem com a Priscila aconteceu a mesma coisa, com todos, né? Mas assim, para fechar, porque aí é uma questão minha pessoal, né? Porque aí a gente brincou um pouco na questão do TED, também já falamos isso, porque afinal hoje foi uma live internacional, literalmente. Por que estudar felicidade no Japão? Foi uma coisa assim que a felicidade no Oriente tinha mais propriedade, estava mais próximo do que você conceituava como essa felicidade absoluta? Ou simplesmente foi o acaso, foi essa conexão com o divino que te levou até aí? Me fala isso, vai. Não, foi uma coisa bem objetiva, assim, bem prática, porque o que eu percebi, e aí eu comecei a estudar psicologia positiva, estudar neurociência há muitos anos, né? E tudo Uhum, que envolvia a mente, quando eu estava na faculdade, embora eu estudasse física, mas eu fiz várias matérias na anatomia, na medicina, na biologia, eu sempre quis entender qual é a equação, qual é o mecanismo para você viver bem. E eu fui percebendo, Brito, que a sociedade não ensina isso para gente, nem as filosofias e nem as religiões, né? São poucas. Então você tem que estar muito atento. Então eu comecei a tentar desenvolver esse faro, sabe? Eu preciso achar, eu preciso
buscar uma filosofia, uma lógica, uma prática que mostre isso daí. Então, eu vim para o Japão porque eu queria estudar a filosofia da felicidade absoluta do professor Daisaku Ikeda, do Dr. Ikeda. Tá. Sabendo disso, a minha juventude inteira eu passei lendo as obras dele e eu falei, tem coisa aí, tem coisa aí. E aí coincidiram várias coisas, até eu comento no TED, né? Eu trabalhava numa empresa e eu estava... Sabe quando você está trabalhando numa empresa há muitos anos, que sua meta é se aposentar e morrer ali? Aí, de repente, eu saí dessa empresa e foi um presente que eu ganhei ali das pessoas que me tiraram dessa empresa. E foi no exato momento em que eles abriram um mestrado aqui, nessa universidade Soka, Universidade de Criação de Valor, um mestrado em inglês sobre paz, sobre estudo sobre paz. Falei, gente, é isso que eu preciso. É isso. E aí eu me inscrevi, passei, vim para cá, terminei o mestrado. E aí, por assim, sabe, esse mundo místico de quando a gente está no nosso caminho, pessoas e coisas acontecem, tanto no nível pessoal quanto global. Pela primeira vez em 50 anos, nessa universidade, eles abriram espaço para uma pessoa entrar no doutorado em educação, sem ser uma pessoa falante do japonês. O meu doutorado não é em japonês, ele é em inglês. Tá. E eu solicitei isso, eles abriram uma exceção, depois fecharam. Então, pela primeira vez, eu estou podendo estudar sobre educação e felicidade. E eu passo o dia fazendo isso daí, conectado com essas pessoas e ideias, a ponto de estudar sobre esse tema. E, especificamente, eu estudo a filosofia da felicidade absoluta do Dr. Ikeda na educação. Perfeito. Então, assim, hoje, olhando para trás, Brito, eu vejo que está tudo interligado, sabe? Não foi aleatório. Está ligado com essa minha vontade pessoal, realmente, de contribuir com as pessoas. Não tem lógica as pessoas sofrerem mais hoje em dia com tanto conhecimento, com tanta sabedoria disponível no mundo. E pessoas como você, como a Priscila, como o Flávio, como todo mundo que a gente tem essa rede de pessoas boas, a gente tem obrigação de criar um mecanismo de felicidade pessoal e contribuir com a felicidade das pessoas. E de expandir também esse conhecimento, né? Isso. Porque eu gosto muito de pensar, eu dou aula na universidade há 30 anos, na graduação, pós-graduação, eu sempre falo, às vezes eu estou lá no MBA, eu penso, eu estou aprendendo tanto aqui com vocês e eu ainda ganho, né, para dar aula. Então, assim, poxa, é incrível essa experiência. Então, realmente, a gente, quando consegue compartilhar um pouquinho das nossas ideias, dos nossos conhecimentos e até das nossas experiências, é muito rico, né? E talvez por isso que a gente também participou do TED, justamente porque tinha um pouco esse conceito, esse propósito, né, como a Pri falou ontem, e aí acaba, de certa forma, espalhando. Então, assim, é muito bacana, fico muito feliz por você ter participado, aceito o convite, né, porque realmente foi um convite, né, de um amigo para amigo, porque eu sei da dificuldade, não só pela questão do fuso horário, mas às vezes as pessoas não sabem o que é o doutoramento, né, ainda mais fora, né, então tem toda uma questão aí para ser trabalhada. De qualquer forma, eu te agradeço muito, parabéns pelo teu trabalho, sensacional, não tem como, né, não ser seu fã, né, óbvio, né, então muito legal. E deixar então um convite aqui para quem está nos assistindo, principalmente já os seguidores do canal sabem que eu faço lives, né, de segunda a quinta às 10 da noite. Na segunda-feira vai ter um norte-americano que vive no Brasil, que é antropólogo, que tem um dos livros bacanas de antropologia, mas que também fala de sonhos, que é o Darryl Chaplin, que é super conhecido, né, no Brasil, tal. Ele é da Academia de Ciência Norte-Americana, uma pessoa genial, também incrível, porque afinal, eu falei ontem para a Pri, a gente está subindo a régua e o próximo já fica lá sem dormir pensando, meu Deus, o que vai ser, né, da minha live? Porque se o Darryl está aqui ouvindo ou assistir depois, ele vai ficar preocupado, eu tenho certeza. Porque segunda-feira a gente vai falar sobre a evolução do pensamento com um antropólogo que é genial, tá bom? Alessio, obrigado a todos vocês que acompanharam. Uma honra, né, estar aqui e ver tantas pessoas incríveis aqui. Eu vi pessoas entrando aqui, Xana, Andréia, tantas pessoas maravilhosas. E o que é mais legal, a gente está falando aqui com propriedade, essa questão de compartilhar, que praticamente todo mundo que está participando das lives, antes e depois, estão assistindo a dos outros, porque realmente são conteúdos muito bacanas e não tem nem como dizer aqui a felicidade que eu sinto nesse momento de poder discutir esse assunto contigo, tá bom?
Obrigado. Bom trabalho para você, porque daqui a pouco você vai almoçar e eu provavelmente vou ver a galera indo, indo Descansem bem vocês provavelmente aí, por dormir. favor. E esse final de semana a gente vai estar sexta, sábado e domingo aqui no litoral norte de São Paulo realizando a imersão Marca Pessoal Sentidos e aí provavelmente você vai ser citado e vai ser lembrado em muitos pontos Obrigado. ali, principalmente porque eu estou vendo que pessoas que vão participar dessa imersão estão assistindo essa live também, tá bom? Então, gratidão e um Obrigado, abraço Brito. para você, tá bom? Estou à Obrigado, disposição. Até Brito. Tchau, mais. gente. Muito obrigado. Se Valeu. cuide. Tchau, Descansem bem. gente. Até mais. Valeu.